Eu arrumo aqui as coisas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos 17, aí você acha o versículo de número 11. Atos 17. E você localiza o versículo de número 11. Amém? Acharam? Jóia. Nós vamos fazer a leitura, mas a gente pode ler até o versículo. Para ficar melhor, a gente pode ler o 10, o 11 e o 12. Vamos lá, quem achou, quiser fazer a leitura, pode ler, por gentileza. Isso. Pois recebi. Receberam a palavra com toda a avidez. Examinaram as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres chegaram de alta posição e não poucos, mas logo que os judeus e Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também, em Bereia, foram lá estar e perturbar o povo. Tá jóia, tá ótimo. Então tá bom. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe nessa aula, nesse tema. Um tema bem complexo, viu? Tá? Depois a gente vai entrar mais a fundo nele. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã e pedimos que o Teu Espírito nos conduza, nos dirija na leitura, na fala, ó Deus, na exposição, ó Deus, desse assunto tão importante. Queremos falar somente aquilo que é da vontade do Senhor, não, ó Deus, incrementar, não incluir coisas que não têm relação com o estudo, não têm relação com o texto, mas somente aquilo que aprove ao Senhor e que vai trazer crescimento e edificação para as nossas vidas. Meu pedido é que o Senhor nos ajude na condução dessas aulas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós ouvimos a irmã fazer a leitura dessa parte do livro aí de Atos, capítulo 17, do versículo 10 até o 12. Eu sempre recomendo que os irmãos leiam o antes e o depois também. A gente não pode fazer uma leitura simplesmente rasa, né, superficial. A gente tem que se inteirar do assunto, porque para você poder ter conhecimento da situação, você tem que entender o momento, as coisas, tudo aquilo que envolve um acontecimento. Então, Paulo está na segunda viagem missionária dele, ele já havia passado anteriormente, você vai ver
isso no capítulo 17, ele já tinha passado pela cidade de Tessalônica. Por isso que ele diz, olha, esses de Beré eram mais nobres que os de Tessalônica. Então já tinha passado por Tessalônica e ele é expulso de Tessalônica. Se você ler aqui, você vai ver que Paulo ele é expulso de Tessalônica. O grupo é mandado embora de Tessalônica. Isso está nos versículos aí anteriores, né? Os judeus eles promovem uma revolta em Tessalônica, motivo pelo qual Paulo e com a equipe dele, com o grupo, ele é expulso de Tessalônica, ele vai para essa cidade de Bereia. Quando ele chega nessa cidade de Bereia, então, ele expõe o que? O contraponto aqui entre esses irmãos aqui que são da cidade de Bereia e os que são de Tessalônicas. E ele usa um termo aqui que é o termo que? Nobres, um adjetivo. E esse texto aqui, ele é um texto que ele aponta, então, para nós alguns entendimentos muito importantes. E esse entendimento aqui, que o texto aponta, eles são todos relacionados ao quê? Ao texto bíblico. Vocês estão muito longe, né? Para mim está meio estranho, mas tá bom, se vocês estão confortáveis aí não tem problema. O texto diz o seguinte, que eles eram mais nobres que os de Tessalônica. A gente tem que entender o motivo pelo qual eles eram mais nobres. Existem alguns motivos porque eles recebem esse adjetivo, essa qualidade. E aí o texto de Lucas, aqui em Atos, pontua. O texto diz que eles receberam a palavra com toda avidez. Ok. Eu digo que o melhor entendimento do que é avidez, quem tem é o pai ou a mãe de recém-nascido. Quando ele quer a mamadeira. Melhor entendimento de avidez, quem tem é o pai e a mãe de um recém-nascido quando ele quer a mamadeira. Por quê? Porque pode ser 3 da tarde, mas pode ser 2 da madrugada. E ele chora que todo o seu condomínio ouve, que toda a vizinhança ouve. E é interessante que Lucas usa esse termo avidez em relação ao quê? Às Escrituras, ao texto sagrado. Olha aqui, então, o sentimento que Lucas pontua desses irmãos de Beré em relação ao quê? Em relação ao texto sagrado. Então, o objeto da avidez deles é o quê? É o texto bíblico. Ele diz, olha, receberam a palavra com toda a avidez, examinando o quê? O que está no texto aí? As Escrituras. Joia. Por que eles examinavam? Com que finalidade? Ok, joia. A irmã ali respondeu. Para ver se de fato as coisas eram o quê? Como estava sendo pregado. Olha que exercício de aprendizado muito simples que esses irmãos de Beré ensinam para nós e que eu vou dizer para vocês, falta muitas vezes em cada um de nós. E não é só com relação às Escrituras, é com relação a uma série de coisas. Hã? Não. O examinar vamos lá. Vamos tentar, por exemplo, chegar num ponto aí. O examinar, no caso, seria ir mais a fundo no texto.
né? Ir mais a fundo. Há não sei quantas aulas atrás eu disse que tem coisas no texto bíblico que Deus escolheu não revelar para nós. É o Deuteronômio 29 e 29, né? Mas tem coisas que Deus ele revelou para nós, e naquilo que ele revelou a gente deve o quê? A gente deve examinar, a gente deve o quê? Estudar o texto bíblico, não simplesmente fazer aquela passada de olho, porque a gente faz aquela passada de olho para dizer que durante aquele dia nós lemos a Bíblia, né? E Deus sabe que a gente não leu, a gente passou o olho. A gente passou o olho ali no texto bíblico, mas a gente não parou para fazer uma reflexão. A irmã é professora, né? Então, por ser professora, por estar na área aí do magistério, do estudo, do ensino, a gente sabe que e por ter formação, a pessoa quando tem formação, ela estuda mecanismos que ajudam ela a entender melhor uma coisa. É isso. Então, por exemplo, a irmã é professora, a irmã deve ter estudado didática, psicologia da educação, essas matérias que são elementares ali, né? Então, por exemplo, no seminário, em outras faculdades, de outros cursos também, filosofia, história e tantos outros, a gente estuda coisas que vão ajudar você no aprendizado, né? No seminário também, a gente aprende, porque no final de tudo é a pregação da palavra. Então você aprende mecanismos e procedimentos para você poder pregar melhor e dar uma aula menor. E para isso você tem que examinar. E aí que vem a questão. Você pega um texto bíblico e você faz a leitura dele hoje. Maravilha. Aí você lê lá, os irmãos aqui de Beré e tal, joia, eles se dirigiram à sinagoga, eles eram mais nobres, joia. Então você já entendeu que os de Bereia, sinagoga e tal. Então, essa foi a sua leitura de passada de olho, que é a leitura que nós fazemos muitas vezes. Legal. Mas aí, uma coisa começa a martelar dentro da tua cabeça. O que é sinagoga? O que é sinagoga? Não, então, isso começa a martelar na nossa cabeça. O que é a mente investigativa, essa ideia de examinar, ela está presente nisso, começa a mexer com a nossa cabeça. Legal, Bereia e tal. O que é sinagoga? Sabe aquela mente da criança que começa a encher o saco seu? Pai, por que isso? Mãe, mas por que tal coisa? E aí você começa, o que é sinagoga? E aí você já vai começar, um exemplo, a buscar mais uma coisa referente ao texto. O que é a sinagoga? E aí você vai lá atrás da sinagoga. E aí você começa você está na tua investigação e vamos imaginar que o texto seja só esse aqui. Nós já entendemos aqui que a avidez é o quê? É um desejo muito grande de que algo seja saciado em vocês, que quer. Mas ele diz aqui, sabe o quê? Que eles examinavam o quê? As Escrituras. Maravilha. Quais Escrituras? Quais? Não, mas quais Escrituras eles, eles examinavam? Mateus, Lucas. Vocês entenderam que a gente tem que desenvolver a nossa mente investigativa e são essas as coisas que a gente tem que pegar e começar a colocar na nossa leitura bíblica, sabe? A gente faz aquela leitura de passada de olho
E aí depois a gente volta e a gente começa a olhar, e vai olhando até que as coisas vão levantando pontos de interrogação na nossa cabeça, as coisas vão vindo, mas por que isso? Esse termo aqui significa o quê? Essa cidade aqui, aconteceu alguma coisa importante nessa cidade? Esse grupo de pessoas, quem era esse grupo de pessoas? Olha, o texto diz aqui que eram mulheres gregas da alta posição. Percebe? Eu tive um professor no seminário chamado Jonas Madureira, você vai achar muito ele no YouTube pregando. É um exímio expositor da palavra. Ele fez uma pregação em Romanos 9 uma vez que eu fiquei espantado com aquela exposição que ele fez. Fiquei espantado com aquela exposição que ele fez. Romanos 9. Se um dia você achar essa pregação, assista. Eu fiquei espantado. Ele disse uma vez que antes dele pregar, ele lia o texto da pregação 30 vezes. Ele falou assim, eu faço 30 quadradinhos e eu leio, aí eu fecho o quadradinho. Eu leio e fecho. Ele falou, porque a primeira leitura, ela sempre é muito diferente da 30ª leitura. Sempre diferente. Então, isso é o processo de examinar, é o processo da mente, o que? Investigativo. Que coloca os porquês na cabeça e fala, mas por quê? E é daí que vem o quê? Que vem o entendimento, que vem o conhecimento. Porque talvez você lê esse texto e fale assim, eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Acabou para você ali. Mas se você for dar uma aula um dia nesse texto, você vai precisar do quê? Você vai precisar de indícios, de relatos, você vai precisar de detalhes do texto para você dar aula. Mas aqui, o sentimento deles aqui é o quê? É a avidez. A avidez deles tem relação com as Escrituras. O texto diz que esse exame deles aqui não era um exame que acontecia de vez em quando. Está aí, não está? O que diz o texto da sua Bíblia aí? O texto diz para nós que eles examinavam a Bíblia quando? Todos os dias. Frequência, né? Para ver se as coisas eram de fato assim. E aí o versículo de número 12 começa então a apontar para nós os resultados. E os resultados, eles estão o quê? Na vida da pessoa e na própria sociedade daquela cidade. Porque ele diz o quê? Com isso, muitos deles creram, mulheres de alta posição e não poucos homens. É lógico que a exposição da palavra sempre tem inimigo, você vai ver na sequência da leitura aí que teve problemas aí na cidade também. Mas é isso. Então, à luz do que a irmã falou e à luz do que a gente está lendo, eu acho que uma coisa importante para nós é o quê? Desenvolver essa mente curiosa com relação ao texto. Eu não sei como é que vocês são, né? Cada pessoa tem uma metodologia de ler, de estudar, de olhar o texto, de analisar. Rabisca a Bíblia, faz marcação, faz usa aquelas canetas que riscam, né? Cada pessoa tem uma forma, anota, né, num caderninho, coisas nesse sentido. Mas até aqui o que foi falado, e olha que a gente nem entrou na aula propriamente, isso é muito importante, a gente desenvolver essa mente investigativa com relação ao texto sagrado, ao texto bíblico. Porque um texto como esse aqui, embora sejam 3 versículos, ele tem muita coisa para ensinar para a gente, muita coisa. A nossa aula, ela está lá na tela com o título, A Formação do Cânon. E ali tem os dois autores, o Ruth Zimmer e o Paulo Teixeira. O Ruth Zimmer, eu não sei se ele ainda é da Sociedade Bíblica, mas ele foi um dos diretores, um dos líderes há muito tempo atrás, né? Inclusive, essa aula, ela tem como palestra no YouTube. Essa aula mesmo. Ele dá essa aula, ele,
O Ruth Zimmer dá essa aula no YouTube. Você vai achar lá, é uma palestra de 1 hora. Então você vai achar essa exposição toda aí, você vai achar no YouTube. Se eu localizar, eu vou mandar no grupo da igreja para vocês tomarem conhecimento. Eu preciso abrir aqui um parênteses muito importante. Por quê? Porque esse texto que nós estamos usando, o livro, ele é um livro que ele é o quê? Ele é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Ele é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. E a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem um aspecto que ele é importante, a gente tem que ter um cuidado quando a gente toma conhecimento disso. Por quê? Porque a Sociedade Bíblica do Brasil, eles trabalham não só para a igreja cristã protestante. Tá? E na palestra dele ele fala isso. Porque eles também imprimem Bíblias católicas. Uma das maiores imprensas de Bíblia que já teve aqui em São Paulo chamava-se Imprensa da Fé, ficava lá em Interlagos. Eles imprimiam muitas Bíblias católicas também, que eram para as editoras católicas. Imprimiam livros cristãos, protestantes e Bíblias católicas. É por isso que, se você fizer a leitura de todo esse estudo aqui, você vai ver que eles têm um cuidado de não fazer críticas à confissão católica. Você vai ver isso no texto, você vai pegar pontos lá que você vai falar assim, olha, aqui eles estão tendo cuidado de não fazer uma crítica ao texto, à fé católica. Tem, tá? E aí, quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai mostrar para vocês. Ele diz ali o quê? As afiliadas das Sociedades Bíblicas Unidas servem às igrejas cristãs com a tradução, publicação e distribuição de escrituras em mais de 200 países. Em 1804, quando surgiu a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, o movimento de sociedades bíblicas tem, desde 1804, isso. O movimento de sociedades bíblicas tem se dedicado a tornar a Bíblia disponível ao maior número possível de pessoas numa linguagem que elas entendam e a um preço que possam pagar. No próximo parágrafo ele fala da missão tríplice, que é o quê? Traduzir, publicar e distribuir. Essa missão tríplice foi confiada às sociedades bíblicas pelas igrejas cristãs que as constituíram. E é através das igrejas cristãs e em cooperação estreita com elas que as sociedades bíblicas buscam desenvolver a missão de traduzir, publicar e distribuir as escrituras aos povos. Em seu serviço, as diversas igrejas cristãs no mundo, as sociedades bíblicas têm acumulado uma considerável experiência e vivência interconfessional. Olha aqui, aqui já é um ponto que você percebe que eles já estão tentando assim não agredir, não criticar, interconfessional. Tendo as escrituras como ponto de diálogo e convergência entre as diversas denominações cristãs. Ok, joia. Falar sobre o cânon das Escrituras não é um assunto tão simples. Depois a gente entra na proposta ali do estudo. Falar sobre o cânon sagrado, o cânon bíblico, vocês talvez nunca tenham ouvido esse termo, é um assunto um pouco complexo. Não é um assunto tão simples. É um assunto que ele levanta polêmica tanto dentro da igreja cristã, das igrejas cristãs, como fora dos círculos cristãos. Se você considerar que nós temos no mundo hoje, mais ou menos 2 bilhões e 400 milhões de cristãos, é perto de 30% da população mundial.
O islamismo ele tem ali 20, 21% mais ou menos da população mundial. O cristianismo tem 2 bilhões e 400 milhões. Mas aí começam a surgir perguntas na nossa mente investigativa, né? Esses 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nós temos no mundo, eles têm a mesma fé cristã, igual? Hã? É igual? A teologia desses 2 bilhões e 400 é diferente? A doutrina desses 2 bilhões e 400 milhões de cristãos que existem no mundo é igual? Quem aqui é... Oi? São cristãos, então eu entendo o termo cristãos como todos. Então nós temos hoje no mundo aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de cristãos, que são intitulados cristãos. É bastante gente, né? É bastante. E aí começam a vir perguntas. Esses 2 bilhões e 400, eles têm a fé deles igual? A teologia desses 2 bilhões e 400 é igual? Não. A interpretação bíblica desses 2 bilhões e 400 é igual? Não. Quem aqui é presbiteriano de berço? Ali. Temos 3 pessoas aqui que são presbiterianos de berço. Ok. Eu não sou presbiteriano de berço. Embora a denominação anterior minha, ela tinha muitas similaridades em muitos pontos, mas não sou presbiteriano de berço. Mas quando, exemplo, quando eu me desliguei da minha denominação anterior, ou você que está aqui que não era presbiteriano se desligou da sua denominação anterior e você adentrou aqui e você começou, um exemplo, a viver a fé reformada, você começou a ver o quê? Divergências daquilo que você pensava, cria, e hoje você crê. É isso? Qual o nome do irmão? Oi? Não entendi. Aguinaldo. Tá jóia, Aguinaldo. Aguinaldo não levantou a mão, então eu entendo que o Aguinaldo não era presbiteriano de berço. Ok. Era de outra denominação. Nós temos irmãos que eram batistas, outros eram assembleianos, outros eram de alguma outra denominação, né? E aí começaram, exemplo, a frequentar a igreja presbiteriana. Então, quando você começa a frequentar, no primeiro dia que você vem, você já vê a diferença. Não é isso? Você não precisa ficar um ano, um mês, você não precisa ficar uma semana. No primeiro dia que você vem, no primeiro culto que você vem, você já vê o quê? Diferenças que são bem o quê? Patentes, bem claras. Então, esses 2 bilhões e 400 milhões de cristãos, eles são diferentes. Eles são. Eu li certa vez que no Brasil, há aproximadamente, no Brasil, 22 mil denominações diferentes. Diferentes. 22 mil denominações diferentes. Isso é uma coisa que eu ouvi ali antes de 2010, eu não me recordo que ano foi. Veja só, a IPB chegou no Brasil com Ashbel, né? Em 1859, Isso. A IPB chegou no... A IPB não, a IP, a Igreja Presbiteriana, chegou no Brasil em 1859. Aqui se tornou o quê? IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. De 1859 para 2024, a gente tem mais de 160 anos, são 165 anos. E nós não temos hoje no nosso país só IPB. Nós temos o quê? Nós temos IPI, nós temos Presbiteriana Renovada, nós temos Presbiteriana Conservadora. Eu morei aqui no Parque Viana, em Barueri, a 50 metros da casa que eu morei, tinha uma Presbiteriana Pentecostal. Então, percebe você que nós tínhamos uma
Chegou uma e hoje nós já temos o quê? Uma porção. E uma grande maioria leva o quê? Na sua placa o nome presbiteriana. Então, 22 mil denominações diferentes. Se nós pensarmos isso em termos batista, é muito maior, há uma divisão muito maior. Se nós pensarmos isso em termos pentecostais, há uma divisão muito maior. E se nós pensarmos isso em termos neopentecostais, nós temos uma divisão muito maior. E temos também as chamadas seitas, que pegam o texto bíblico e promovem uma interpretação que não tem relação o quê? Com aquilo que nós temos como o quê? Como a hermenêutica, a interpretação correta. A própria Igreja Católica, a própria confissão católica, aqui a gente entra na questão do catolicismo, não é uma só. Porque na história da igreja, você vai ver que, se você ler, você vai ver que sempre houve uma tensão muito grande, isso na história, entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Essa tensão, ela chegou no seu ponto máximo, acho que no ano de 1050 e pouco, quando houve literalmente uma divisão. Acho que é grande cisma, teve uma coisa assim, que por algumas questões doutrinárias, políticas e outras coisas, houve o quê? Houve uma ruptura. E aí ficou uma igreja católica que ela é oriental e uma igreja católica que ela é ocidental. E isso é a católica apostólica romana. Então você vê que mesmo, exemplo, dentro dessa confissão católica você tem uma divisão. Mas se você pega um exemplo, a confissão católica apostólica romana, você tem divisões dentro dela. Você sabe de uma? Renovada aí, irmã. Isso. É os chamados o quê? Carismáticos. Até aqui os irmãos estão entendendo? Está tudo bem? Então, se você pegar dentro da chamada Igreja Católica Apostólica Romana, você tem uma divisão também. Acho que ela é católica do Brasil. Sim. Eu conheci essa igreja porque eles aceitam casamentos. Isso mesmo, Minha amiga era divorciada e casou-se nessa igreja. Isso mesmo, tem. Católica Apostólica Brasileira, tem mesmo. É uma ruptura, né? Mas se você pegar um exemplo da Igreja Católica Apostólica Romana, embora não haja assim uma ruptura declarada, você tem uma divisão dentro dela. Porque um exemplo, a irmã citou aqui um exemplo, os renovados. A tal da renovação carismática chegou no Brasil ali por volta de 1960, 60 e pouco, e foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos. E eles começaram a crescer muito no Brasil. Qual foi a ideia, um exemplo da igreja na época? Falou, a gente vai ter que tolerar, ou a gente tolera, ou a gente põe para fora. Por que eu digo isso? Ali por volta de 1994, 90 e pouco, eu trabalhava numa empresa que ia um padre de vez em quando lá visitar. Ele já era um senhor, eu acho que ele já deve ter falecido, que ele já era bem senhor na época. E aí ele ia, tinha dia que ele sentava, conversava, tomava café com um e com o outro, e a gente conversava com a gente, tal. Mas tinha dia que ele estava mais apressado, né? E aí o dia que ele estava mais apressado lá para resolver as coisas dele, ele resolvia tudo. E aí ele pegava e falava assim, eu tenho que ir embora hoje rápido, porque aquele pessoal dos carismáticos vai se reunir na igreja. E aí ele tinha que preparar a igreja para eles, né? Eu percebia na fala dele que ele não gostava. Ele não gostava. E aí um dia, depois de um bom tempo, eu perguntei isso para ele. Aí ele falou assim, o bispo disse para a gente abrir um espacinho para eles aí durante a semana. Palavras dele, né? Então você vê, o movimento cresceu e eles foram obrigados o quê? A tolerar. Depois que eles começaram a construir as próprias paróquias, as próprias igrejas e ordenar os próprios sacerdotes, eles seguem o curso deles. Mas você vê, tem igrejas que são, assim,
católicas, apostólicas, romanas, que seguem tudo, mas tem o quê? Na sua liturgia o quê? A forma carismática. Tem uma tia da minha esposa que perto da casa onde ela mora, tem uma igreja lá na Zona Sul que é muito frequentada. O lugar lá que o padre Marcelo Rossi faz as missas dele, gente, ali é um trânsito, eu morei lá do lado. Eu morava a 3 quilômetros de lá, do templo dele, lá em Interlagos. É um trânsito de gente fora do comum. É gigante lá o lugar. É gigante. Então, até eles chegarem nesse ponto de construírem paróquias para eles e terem as missas dele, os sacerdotes dele, da forma deles, demorou um tempo. Até então, muitos padres tiveram que fazer o quê? Tiveram que abrir o espaço e tolerar eles dentro. E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu penso, pelo menos isso é uma percepção minha. Até hoje, tem padres dentro da Igreja Católica que não aprovam. Pode ter certeza absoluta disso. Mas se você pensar no catolicismo, e aí é interessante também, existe também divisão dentro da visão sacerdotal sobre o mundo, a cosmovisão e a teologia. Porque você tem dentro do catolicismo um clero que é mais conservador e outro que é liberal, progressista. Eu falei isso para uma moça que trabalha comigo. Eu falei assim, você já leu o que é o clero progressista, o que eles defendem, o que eles querem, qual é a ideia deles? Ela falou, não. Eu falei, leia. Falei, leia um dia você pare para ler. Quais são as pautas que eles defendem aí na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, porque talvez você fique espantada com isso. Então, se nós temos 2 bilhões e 400 milhões de cristãos no mundo, a gente nunca ia poder esperar que houvesse o quê? Unanimidade na forma como o cânon da Bíblia é visto, enxergado. Não. A nossa ideia com esse estudo, primeiro, significado da palavra cânon. Segundo, esse tema ele é importante? Isso é importante? É relevante isso? Tem um... Terceiro, quais são as posições sobre o cânon? O estudo ele fala de 2 posições. Quarto, os 2 cânones, o Antigo e o Novo Testamento. Quinto, o número e ordem dos livros bíblicos, ou seja, quantos são e a ordem deles dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro ponto ali, vamos lá. Irmãos, tem pontos dessa lição que eles são assim, eles são um pouco maçantes, tá? Eles são um pouco maçantes, porque esse assunto ele é muito extenso e ele traz muita polêmica. Então vamos lá. Esse termo cânon, ele é desconhecido da maioria dos cristãos. Quem aqui já tinha ouvido falar isso aí? A Érica já ouviu falar. A irmã já tinha ouvido falar, os irmãos que estudam, né, que já estudaram seminário ou fizeram algum curso, já ouviram sobre isso aí. Mas a grande maioria das pessoas desconhece o que é o cânon. Entendem que cânon pode ter derivado a palavra canonização, e aí já é uma outra questão, né? Mas cânon, canônico, canonicidade, meu Deus, o que é isso? Que vem a ser esse negócio? E aí o autor ele vai anotar ali, ó. O termo grego cânon vem de uma palavra semítica, olha, antiga, hein?
que significa cana, junco. Junco, aquelas plantas que tem várias divisões, tem gente que faz cesto, né, com aquilo, né? No Brasil, corresponderia a qualquer planta de caule longilíneo, típica de matas ciliares e áreas pantanosas. No Brasil, o espécime mais comum é o que? A taboa ou tabua, planta da família das tifáceas, abundante aonde? Nos brejos e alagadiços de norte a sul do país. O irmão vai subir só um pouquinho lá, ó. Ali nós temos o quê? Uma cana. E logo abaixo a gente tem o quê? Essa plantinha aí. Hã? Tá boa, é. Vamos lá. Cânon, ou seja, a palavra, o termo, começa a aparecer na literatura do Crescente Fértil, a área ali perto, ele está dizendo aqui, Ur dos Caldeus, o Egito, entre 2000 a 1800. Embora no início a referência era só ao vegetal, propriamente dito, com o tempo ele passa a ter o quê? Outros significados. Assim, além da planta, cânon começou a referir-se à cana como um dos primeiros instrumentos de medida. Que negócio doido, né? Adaptou-se uma coisa do dia a dia como uma forma de medida. Eu tive uma experiência assim há um bom tempo com uma pessoa que ele estava fazendo a construção de uma casa e nós fomos lá para resolver um problema de um portão. E qual era a questão? A gente não tinha levado ferramenta nenhuma, de nada. Não tinha ferramenta nenhuma no lugar. Nenhuma. O pedreiro não deixou, não tinha nada. E a gente precisava saber o que era 3 metros. Quanto era 3 metros? E aí ficamos naquele debate, aquele negócio, e como é que a gente vai fazer? E chamava nas casas do lado, ninguém atendia. No final, a pessoa que era dona da casa se recordou que havia uma tábua que foi comprada na madeireira que ela tinha 3 metros. E aí, por aquela tábua, a gente conseguiu entender o que era 3 metros naquela construção. Então, um objeto do dia a dia, uma planta, ela acabou se tornando o quê? Uma espécie de regra, um instrumento de medição. Ele continua aqui, ó. Aqui. Desta maneira veio a designar a cana de medida. Quase na mesma época, cânon também designou um instrumento de alisar ou nivelar, semelhante à odierna, moderna régua de pedreiro. A linguagem para os homens, né? Irmão Nélio, né? A régua de pedreiro, né? Para acertar a parede, né? Tem que usar lá. Depois, figuradamente, passou a significar aquilo que regula, julga ou serve como norma ou modelo para outras coisas. E aí o autor da lição, ele vai achar se existe isso dentro do texto bíblico. Ele acha o texto de onde? Gálatas 6,16. Olha lá, já no Novo Testamento, em Gálatas 6,16, o apóstolo Paulo usa o termo cânon, que ali está em grego, no sentido de regra ou norma, como se pode ler. E aí ele coloca lá, só subir um pouquinho, irmãos. Isso. Eu vou ler só a primeira citação, tá? Da revista atualizada. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o quê? O Israel de Deus. A palavra ali é cânon. No Antigo Testamento há uma citação de cané, mas é hebraico, eu acho que deve estar ali para Ezequiel, que tem que medir, tem que fazer uma medição, né? Ele tem uma visão que ele tem que fazer uma medição, então lá é usado o termo cana de medir. É ali para Ezequiel 40 e pouco, tem alguma coisa assim de medição. Então lá o termo é cané, a ideia é a mesma, tá? No século IV depois de Cristo, o termo cânon veio a ser usado para as escrituras, primeiramente por Atanásio, em 352, e ali tem o livro que ele escreveu,
E depois do concílio de Laodiceia em 360. Nesse sentido, o termo cânon passou a referir-se ao grupo de livros reconhecidos pela Igreja ou comunidades locais como regra de fé e vida. Joia. E aí, ali tem uma ilustração. Irmãos, para a gente caminhar então para a finalização, porque já são 10h40, por que é importante a gente estudar isso? E é isso que eu vou colher de vocês agora. Existe alguma importância no estudo desse assunto? Esse assunto, ele é relevante, irmãos? É relevante? Hã? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Tinha um amigo meu que ele disse o seguinte, eu escrevi isso aqui para não esquecer, isso foi uma história que ele contou para mim, que isso marcou muito minha cabeça. Ele dizia que quando ele era somente filho, ele só olhava para a panela e para a geladeira dentro de casa. Depois que ele virou pai, ele passou a olhar para o armário. Menos para a panela e para a geladeira e mais para o armário. Qual é a ideia dele? Quando ele era filho, ele olhava só para a panela e para a geladeira, ele sabia que alguém já tinha feito o trabalho difícil. O trabalho difícil, ou seja, o meu pai já acordou de madrugada para pôr a comida dentro do armário. E a minha mãe já gastou horas por dia para fazer a comida e deixá-la dentro da panela e depois colocar o resto dentro da geladeira. Quando eu era filho, eu olhava só para a panela e para a geladeira. Depois que eu virei pai, eu passei a olhar mais para o armário e menos para a geladeira e para a panela. Porque o trabalho difícil já foi o quê? Feito. Qual é a questão de tudo isso aí? Aí eu vou entrar aqui na lição. Nós recebemos o texto pronto. Esse é o ponto da questão. Você está com a sua Bíblia aí na sua mão agora. A sua Bíblia, irmão, quantos livros ela tem? 66. Você está com um aplicativo no teu celular que ele acessa a Bíblia num servidor onde ela está lá arquivada. Mas houve todo um processo dificultoso, trabalhoso, demorado, que já foi o quê? Feito. Nós não damos a devida importância a essa questão do cânon, por quê? Porque nós recebemos o texto pronto. A gente está que nem um menino que olha para a geladeira, olha para a panela e esquece que já teve um trabalho doloroso, cheio de sacrifício, custoso, cansativo, que já foi feito antes. Essa é uma das histórias do cânon bíblico. Você tem 66 livros na sua Bíblia, eu tenho 66 livros na minha Bíblia aqui, mas eu recebi dessa forma, desse jeito. E é isso que o autor diz ali. Para muitos cristãos, inicialmente o tema não parece relevante. As gerações atuais praticamente já nasceram com a Bíblia pronta. Eu não sei se vocês pegaram essa época de dar Bíblia de presente na igreja. Pegaram essa época? Hã? Mas eu peguei essa época, a gente dava Bíblia de presente. Eu ganhei uma Bíblia uma vez anotada, foi uma das coisas que mais me deixou feliz. Hoje não se dá Bíblia de presente, né? Seja... aí, ó. Hoje não se dá, né, Bíblia de presente, né? A gente
ainda perfume, tênis, camisa polo, terno, enrola R$300 no envelope e dá para a pessoa, fala, ó, compra qualquer coisa, né? As gerações atuais praticamente já nasceram com a Bíblia pronta, com os livros dispostos numa certa ordem, encadernado num volume com índice e prefácio. Os cristãos acostumaram-se com a Bíblia que receberam. Nem nos damos conta de que nem sempre foi assim. E quando só haviam rolos, como se sabia que livros eram exatamente os que pertenciam à Bíblia, ou seja, ao cânon das Escrituras? Pois havia uma porção de outros livros que também eram lidos e usados pelos cristãos na igreja primitiva. Ao longo da história, as igrejas cristãs responderam diferentemente à pergunta sobre quais livros, no princípio, os rolos, eles reconheciam como dignos de compor a sua regra de fé e vida. No Brasil, é comum os cristãos saberem a existência de 2 cânones, evangélico e católico. Eu vou correr só na leitura para a gente finalizar. Mas, no mundo afora, não é dessa forma. Porque eu disse para vocês aqui que nós temos 2 bilhões e 400 milhões de cristãos no mundo. E esses 2 bilhões e 400 milhões, eles não usam necessariamente o cânon que nós usamos com 66. A Igreja Católica tem um cânon com 73, a Igreja Oriental Ortodoxa, que nós falamos, tem um cânon com muitos outros livros, e tem muitas outras igrejas cristãs espalhadas por aí que têm cânons diferentes do que nós usamos. Essa é a grande questão. Tá? E aí, para a gente entender, então, pensar na importância desse assunto. E aí eu vou finalizar aqui. Você está sentado num lugar e você está lá com a tua Bíblia na mão, sentado, lendo. Né? O Brasil é bom, porque no Brasil não é proibido, né? Você senta ali, ó, na calçada ali, ó, você para em pé ali na calçada ali, abre a Bíblia e começa a ler. Alguém pode levar você em cana? Não. Mas se você fizer isso na Somália, se você fizer isso na Coreia do Norte, se você fizer isso no Afeganistão, se você fizer isso em muitos outros países, se você fizer isso, deixa eu ver aqui, na China, isso. Se nesses países eles souberem que você tem uma Bíblia dentro da sua casa, os caras vão lá e te levam. E nesses países como Somália e tantos outros países como eu citei aqui, igrejas são queimadas, destruídas. Tá? No Brasil não. Você está lá lendo tranquilo a sua Bíblia, você sentou ali, um dia bacana, você sentou, abriu sua Bíblia, você está lendo, alguém encostou do teu lado. Esse livro que você está lendo aí é a Bíblia? Você, naturalmente, é a Bíblia. Que interessante, né? E ele fala do quê? Aí você fala, você lembra das pregações, você lembra das aulas, você lembra das suas leituras, você fala assim, isso aqui é a palavra de Deus. Até você falar que é a Bíblia, tudo bem, mas na hora que você fala isso aqui é a palavra de Deus, a conversa ela já começa o quê? Ela já começa a tomar uma outra atmosfera. Porque, para muitos, isso é o quê? Isso é um desaforo. Palavra de Deus. Como? Deus, então, escreveu, falou? Deus, o que Deus disse está aí? Aí a conversa começa a tomar um outro sentido. E aí a pessoa pergunta assim, mas o que tem aí dentro? Você lê, mas lê o quê? Aí você fala, tem 66 livros,
é 39 aqui, é 27 aqui, tal, tal, tal. E aí você pode dar aquela sorte maravilhosa de pegar um cara curioso, que tem uma mente não cristã, mas investigativa. E ele pede que você explique para ele, então. Tá, mas quem colocou esses livros aí? Tá, mas por que que esses estão aqui no começo e esses aqui estão depois? Mas quem disse que esse livro aí tinha que ter esse nome aí que está aí? Irmãos, eu não sei se vocês já pegaram pessoas assim. Eu já peguei. Eu já peguei. A gente pode simplesmente dizer assim: Deus quis dessa forma. Talvez seja a saída mais rápida e acabou a conversa. Mas não funciona dessa forma. Pedro diz que a gente deve dar razão da nossa fé. Então são perguntas que podem surgir na mente de uma pessoa e começar a fazer alguns questionamentos. Mas aqui tem um livro aqui, ó, que chama-se Ageu. O que era esse cara? Esse cara era o quê? Ele era alguma coisa? Ele fez alguma coisa? O que ele fez de bom? E é aí que está. É aí que está. Essa é a questão do cânon. Por que que tem tais livros? Por que que nós temos tais livros na nossa Bíblia? Por que que nós não temos tais livros? Será que nós erramos não ter aqueles 7 livros a mais? Essa é a grande questão do cânon. E é esse o grande debate que existe hoje, quando a gente trata dessa questão de bibliologia e de cânon sagrado. Nós sabemos o que nós cremos, e nós entendemos que o que nós cremos está onde? Está aqui, no texto. Mas, como é que eu me posiciono quando, eu vejo uma pergunta como essa: qual é a relevância desse estudo? Eu entendo que entender a relevância faz parte, sabe de quê? De um conhecimento um pouco mais avançado, um pouco mais profundo. Que é aquilo que o autor de Hebreus ele vai dizer, ó, já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda são crianças. Vocês são bebês. Então, o objetivo nosso com isso aqui, com esse estudo, é assim, dizer para vocês um pouco desse processo, como é que isso aconteceu, por que nós temos esses e por que nós não temos aqueles. É basicamente isso aqui. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia da nossa aula sobre o quê? Sobre o cânon. O cânon, na verdade, o que é? É a regra. Nós vimos a cana ali, a cana de medida, é a regra. A palavra é a nossa regra de fé. O cânon sagrado é esse aqui. Tá? É esse que está aqui. Ok? Até aqui tudo bem? A gente continua domingo que vem e a gente vai entrar em outras partes, em outros assuntos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, eles veneram santos também, irmã. A única diferença, a diferença da Igreja Católica Carismática é que eles incluíram na liturgia deles, práticas que elas eram comuns no meio pentecostal. Então, por exemplo, no carismático hoje,
A gente vê a questão de falar em línguas, expulsão de demônio. A igreja que eu falei que é perto da casa da tia da minha esposa, o negócio lá é expulsão de demônio, missa de libertação. Numa quinta-feira. Eu vou falar para vocês, eu morei perto dessa igreja, morei perto. Gente, enche as ruas, é missa de libertação, tá? Mas os santos, aquela ideia dos santos, continua, isso não mudou, tá? Não mudou nada. A única coisa que aconteceu foi essas práticas, um exemplo de dons miraculosos, esses acontecimentos aí foram incluídos dentro da missa, dentro da celebração. Basicamente isso aí, ok? Deus abençoe a todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, temos aí poucos minutos. Amém? Eu peguei aqui. Obrigado, irmão. Caiu outro? Caiu outro. Deixa eu ver aqui, ó. Alface, farofa, tomate, azeite. Se perder esse aqui, acaba o final de semana. Se chegar em casa sem isso aqui, acaba o final de semana. Deus abençoe, presbítero.